Amém, gente, glória a Deus. Coloque de pé em nome de Jesus. Que o Senhor fale ao teu coração, como já está falando por meio dos louvores, da adoração. Eu sei que Deus sempre fala. O problema é quando nós não estamos atentos à voz dele. Provérbios capítulo 3, versículo 9, em nome do Senhor Jesus. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que você permita Deus falar o teu coração. Querido, às vezes nós passamos tantas dificuldades, tantas lutas. E a palavra de Deus, ela é um refrigério. Ela vem para nortear, guardar, livrar e fazer com que nós, de fato, andemos em novidades de vida. Amém? Provérbios é fácil de achar, depois de Salmos, amém? Depois de Salmos já vem Provérbios capítulo 3, o versículo é o 9, que diz assim: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Diga: de toda a minha renda. E aí a palavra diz: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Jesus, muito obrigado. Fale o nosso coração ainda mais. O Senhor sempre nos surpreende. É impossível que nós possamos surpreendê-lo. Pai, mas que o Senhor possa nos falar como só o Senhor pode e sabe falar. Que essa palavra ecoe até a eternidade, que toda resistência quanto a essa palavra caia por terra. E somente o Senhor e a tua voz fale ao nosso coração, e que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas antes transformados pelo poder da tua palavra que opera em nós. Em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, meus queridos irmãos e irmãs. Honra ao Senhor. É bem verdade que Deus é o dono do ouro e da prata. Sim ou não? Sim ou não? E aí nós podemos pensar assim: mas Deus não precisa de dinheiro. Ei, preste atenção. Você entende que logo no versículo 9, no começo, fala honra ao Senhor? Então não é sobre valores, é sobre honra. Porque Deus de fato é dono de tudo e de todos. Nele está o sim e o amém. Nós muitas vezes não entendemos o que é honrar. E aí quando a palavra fala honrar com os bens, com as primícias de toda a tua renda, mas, apóstolo, o que é primícia? Primícia é a primeira parte. Amém? Então, existem 3 ambientes que nós podemos entender acerca de dízimos e ofertas. Muitas vezes falamos pouco sobre primícias, mas é como, eu considero isso como um tripé, tá? Um tripé onde você, por exemplo, vê essa filmadora aqui com 3 pés, e cada um firma o outro, mantendo essa câmera assim, posicionada. Então, o que é o dízimo? Muitas pessoas têm perguntado: mas apóstolo Júnior, o que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte, é 10% de tudo que chegar às suas mãos. Então vamos dizer que o teu... e aí a diferença entre aquele que é empregador e aquele que é empregado. Porque aquele que tem uma empresa, ele vai dizimar diferente, tá? Como que quem tem uma empresa vai dizimar? Ele não vai dizimar do bruto, ele vai dizimar daquilo que é o seu líquido. Amém? Então, ao empresário, ele vai dizimar de que forma? Do seu líquido. Então ele vai pagar os impostos, ele vai pagar os empregados, ele vai pagar tudo aquilo que tem que ser pago, que está conectado à empresa, e aquilo que é o líquido, ou seja, daquilo que é o seu lucro, então ele dizima. Amém? Estamos entendidos até aqui?
E para aquele que trabalha e é assalariado, ele vai pegar do bruto e vai dizimar 10%. Então, se a pessoa ganha 3 mil reais, ela vai dizimar 300 reais, que é 10% de 3 mil. Ficou entendido, sim ou não? Por que eu devo dizimar? Porque o dízimo, ele vem como um mandamento do Senhor. O dízimo, ele vem para proteger tudo que você tem. Ele é uma garantia de que o migrador, o cortador e o devorador não toque. Entenda, o dízimo é um muro de proteção. Então, quando você vem e dizima, o Senhor coloca um muro de proteção sobre a sua vida, para guardar você. Amém? O que é a oferta? A oferta é a colheita daquilo que você planta. Então, vejam bem, o dízimo é aquilo que protege. Imagina que isso aqui fosse um grande campo. E esse campo, ele precisa de uma proteção. Então alguém vai fazer um muro de proteção, onde ninguém vai entrar e vai roubar o que tem aqui dentro. Então o dízimo vai proteger tudo. Amém? E a oferta? A oferta é a semente que você planta nesse campo. Por que é proporcional? Porque quanto mais você semeia, mais você colhe. Se você planta uma medida, você tem uma medida também para colher. Aleluia? E a primícia? A primícia, ela é um dia do seu trabalho. Geralmente eu não falo sobre primícia. E geralmente eu tenho canalizado a primícia para que seja para ação social. Ela pode ser em forma de alimentos, mas ela também, ela pode ser em forma de uma oferta na vida do sacerdote. Um dia de trabalho. Você está entendendo, sim ou não? É óbvio que você sabe que eu não costumo falar sobre primícias na igreja, porque fica parecendo assim, está pregando para ele, não é para mim. Embora eu seja o pastor sênior da igreja, apóstolo, nós temos outros pastores na igreja. Se eu entregar a primícia na mão de um pastor da igreja, é primícia? Não, é oferta. Você está entendendo? Quando que é primícia? Quando você entrega na mão do sumo sacerdote. Então eu tenho os 3 pilares, onde eu dizimo, onde eu oferto e onde eu primicio. Quando você olha aqui, a palavra de Deus, ela fala de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, não vai faltar nada, nem coisa grande, nem coisa pequena. Por quê? Porque existe um princípio espiritual. Eu quero fazer uma pergunta para você, não sei se alguns aqui vão saber, até porque lidam com algumas áreas, mas Malaquias 3, a palavra vai dizer assim, no capítulo 3, no versículo de número 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis terra deleitosa, diz o Senhor. E aí a palavra também fala, no versículo de número 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E a palavra responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados. Então veja bem, o que é roubar? Roubar é diferente de furtar. O que é um furto? É quando você deixa, por exemplo, uma bicicleta fora de casa, e alguém vai lá e leva a bicicleta e ninguém viu. É um furto. Levou,
mas ninguém viu. Então furtaram a bicicleta. O que é um roubo? É quando alguém chega em você e fala: perdeu, mané. Aí é isso. Amém? Glória a Deus. Alguém chega com a arma, alguém chega com um canivete e fala: perdeu, entrega aqui, senão você morre. Isso é um roubo. Mas, apóstolo, por que Deus está falando: vocês estão me roubando? Então não é furto, é roubo. Ou seja, eu estou vendo, viu? Você está me roubando na minha frente. Eu sei que é meu e você está pegando e levando para sua casa. Você está me roubando. Você não está me furtando. Que seria um furto se Deus não fosse onipresente, onisciente? Mas por Ele ser onipresente e onisciente e ver todas as coisas, Ele sabe quando nós o roubamos. Como? Nos dízimos e nas ofertas. E aí Ele fala o quê? Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Vocês estão entendendo, sim ou não? É muito sério, porque quando ele fala que nós estamos roubando a Deus, Deus está deixando claro o seguinte: olha, os meus olhos estão atentos ao que você está fazendo. Agora, o que nós lemos lá em Provérbios 3, honra o Senhor. Será que nós de fato estamos honrando o Senhor? Será que de fato você está contribuindo para essa obra crescer e avançar? Irmãos, nós aqui temos o cuidado, o zelo de fazer com que os seus dízimos sejam transformados em benefício na sua vida. Temos ar-condicionado, temos um bom som, temos poltronas macias. O que é isso? Temos um ministério infantil, investimos nas mulheres, nos homens, nas crianças. Então são os nossos dízimos sendo convertidos em benefícios que recaem sobre você mesmo. Aleluia. Quando Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, ele está fugindo do irmão, então ele sobe no monte, esse monte é o monte de Betel. E de repente ele está com a cabeça repousada sobre uma pedra. E ele tem uma visão. E nessa visão ele vê os anjos subindo e descendo numa escada. Isso é muito interessante porque ele sabe que ele não tem nem onde cair vivo. Tudo que ele tem é uma pedra para repousar sua cabeça. Não tem nada. Mas ele decide algo no seu coração. Ele sabe que não tem nem onde cair vivo e nem morto. Mas ele fala: Senhor, se o Senhor me proteger, se o Senhor me guardar na minha jornada, se eu prosperar no meu caminho, então de tudo que eu receber e chegar nas minhas mãos, eu te entregarei o dízimo. Irmãos, isso é tão incrível, porque aqui no capítulo 28 de Gênesis, nós estamos falando de um homem quebrado. Nós estamos falando de um homem fugitivo. Nós estamos falando de um homem que não tem nem onde cair vivo e nem morto. Mas de repente, essa palavra sobe até o trono de Deus. Olha o que ele diz no 28, capítulo 28 de Gênesis, verso 20. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que eu vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Nós estamos falando do 28, mas quando a gente chega no capítulo 30, no versículo 37, fala que Jacó já é um homem rico. Escute, capítulo 28, ele é pobre, não tem nada. Ele faz um voto com Deus. Ele fala: Senhor, de tudo que chegar às minhas mãos, eu vou te honrar. Se o Senhor me investir, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor me proteger na jornada, Senhor, de tudo que chegar às minhas mãos, eu certamente te darei o dízimo. Capítulo 28, capítulo 30. A palavra diz, no 43, capítulo 30, versículo 43,
E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Irmão, só para você ter entendimento, quem tinha um camelo naquela época é como se o homem tivesse uma carreta hoje. Porque a gente fala, um camelo, o que custa um camelo? Irmãos, nessa época, quem tinha um camelo era como alguém que tivesse um caminhão enorme. Você está entendendo? Quem tinha um jumento era como se o cara tivesse uma Ferrari. Então nós estamos transportando isso para o nosso entendimento, porque vai, jumento, camelo, vale nada. Só que para essa realidade, um homem que tinha servos e servas era um homem milionário. Gente, capítulo 28, ele faz um voto. No 29 ele encontra a sua esposa. No 30 ele já é rico. Você está entendendo? Como que Deus é... Irmãos, um voto mudou a história de um homem. Isso aqui vai muito longe, porque a palavra diz que Jacó era um dos homens mais ricos do mundo, para o seu tempo. Não é votar, falar, eu vou entregar. Não, querido, porque antes de você entregar, Deus sonda o teu coração. Deus sonda a tua motivação. Antes de Deus olhar o seu envelope, Ele olha a sua intenção. Porque assim, tem gente que é mal intencionado com suas ofertas. Ele está aqui pensando assim, Senhor, eu vou dar, mas Senhor, eu quero que o Senhor faz aquilo lá na minha vida, hein? Ele é mal intencionado. Só que a intenção de Jacó não era uma má intenção. A intenção dele era honrar o Senhor com tudo que ele tivesse um dia. E a palavra diz que o homem ficou muito rico, que o homem ficou muito próspero. Ele se tornou mais rico do que o seu próprio pai, do que o seu irmão. Porque quando Deus ouviu a voz de Jacó sobre o monte Betel, Deus sondou o coração de Jacó e encontrou uma verdade dentro do coração. E Deus, antes mesmo que Jacó tivesse qualquer coisa, Deus olhou a intenção do coração de Jacó e percebeu, se ele tiver, ele me entrega. Será que se você tiver, você entrega? Irmãos, uma das maiores dificuldades para alguém que quando começa a andar na igreja é assim, não, eu não vou dar dinheiro para pastor não. Mas aí o cara dá no boteco, ele dá para Souza Cruz, para fumar um cigarro. Ele não dá o dízimo na igreja, mas aí ele dá na farmácia, gastando com medicamento. Ele dá na funilaria, porque vive batendo o carro para lá e para cá. Você está entendendo, sim ou não? Não vou dar dinheiro para pastor. Querido, entenda, não é para pastor. Nós temos um gerenciamento. Querido, esse dinheiro não vai para a conta do apóstolo. Esse dinheiro é para manter a casa do Senhor em ordem, para suprir o necessitado, para cuidar de você e da sua casa, para manter as coisas em ordem, para pagar as contas da igreja, para pagar o terreno da igreja. Você está entendendo? Apóstolo, mas eu já vi falar de muitos homens mal intencionados, eles terão com Deus. Um dia a palavra diz que todos comparecerão diante do trono do Todo-Poderoso. E quem roubou a Deus vai se ter com aquele pelo qual ele roubou, irmão. Você está entendendo, sim ou não? Então, o meu papel é te ensinar. O meu papel aqui não é fazer nenhum tipo de coação ao teu coração. O meu papel é ensinar para você esses 3 pilares. Por quê? Porque a primícia, ela ativa o sobrenatural. Por quê? Porque o dízimo protege tudo que você tem. E a oferta multiplica tudo que você planta. Sabe o que a palavra diz? Que Isaac plantou e colheu 100 por 1. Sabe o que é isso? A cada semente que ele plantava, ele colhia 100. 100 por 1. Irmãos, veja bem.
É claro, você tem que ser um bom administrador, é claro que sim. E nós estamos num mundo em que cada pessoa, no seu egoísmo, está pensando em si mesmo. Mas entenda, querido, Deus nunca deveu e nunca vai dever nada para ninguém. Sabe qual é o nosso grande problema? É que às vezes nós nos esquecemos de que tudo vem de Deus. Hoje eu estava falando com uma pessoa que me procurou para que ele pudesse dizimar. E essa pessoa falou algo comigo muito interessante. Falou assim: apóstolo, sabe o que é? É que Deus me dá força, o ar que eu respiro, olha, o entendimento. E às vezes nós vivemos uma vida lá fora, protegidos, guardados, e Deus sempre lutando em nosso favor. E a gente muitas vezes é ingrato. Essa palavra é para gerar consciência no teu coração. Irmãos, dentro dessa igreja, eu já vi Deus mudar a sorte de muita gente. Eu já vi Deus mudar a história de muitos homens, de muitas mulheres. Eu vi. Eu já vi gente entrar aqui no fundo do mais profundo do poço. E Deus erguê-los poderosamente. Eu já vi Deus fazer coisas, irmãos, que você não tem ideia. De você olhar e falar assim: meu Deus, chegar gente quebrada, com empresas quebradas, sem direção. Não sei para onde vou, porque não tenho direção mais. Deu batente, não sei o que fazer. E Deus fazer o quê? Conduzir, direcionar, dar estratégias, dar inteligência espiritual, e a pessoa romper e chegar aonde jamais poderia imaginar. Por quê? Porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Eu jamais vou subir neste altar para falar para você de algo que não seja uma verdade bíblica. Os pastores desta casa jamais irão subir aqui para coagir você a entregar qualquer coisa, mas que você possa ter uma consciência de que o teu dízimo e oferta, ele sobe como incenso agradável. E há somente um lugar na Bíblia que Deus fala assim: depois que você fizer a tua parte, faça prova de mim, e eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Irmãos, quem disse isso não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum pastor, não foi nenhum rei, foi o próprio Deus. E se Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, você pode ter certeza de uma coisa: o que Ele fala, Ele cumpre. Totalmente, absolutamente. Você está aí, não? Eu já vi gente aqui que não tinha casa, hoje tem casa. Trouxe que não tinha carro, hoje tem carro. Que não tinha empresa, hoje tem empresa. Que entraram aqui com empresas quebradas, que hoje estão com suas empresas funcionando. Pessoas que entraram desempregadas, que hoje estão bem empregadas. Por quê? Porque Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Você está aí, não? Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, não permita que o meu coração enganoso me impeça de ser uma bênção, de ajudar para que o reino de Deus possa ser suprido, que eu seja como Jacó, que o Senhor sonde o meu coração e que eu tenha prazer de devolver ao Senhor o que é teu. Senhor, muito obrigado, porque muitas pessoas dormiram e não acordaram, e muitas estão em leitos de hospitais, mas nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Devolva ao Senhor o que é dele, amém. Não roube ao Senhor, queridos. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Glória a Deus.